Fala galera, pós-jogo do Cuiabá. A gente prometeu esse pós-jogo após a partida, mas com os acréscimos da primeira etapa, as quedas, a parada técnica, o caixa do caramba, o jogo acabou praticamente em cima do jogo da seleção. Então eu gravei esse pós-jogo após o jogo da seleção para sair domingo de manhã. A análise do jogo, ela fica um pouco prejudicada porque acaba de ver um jogo trágico e horrível. Mas o Cuiabá ele fez uma partida muito equilibrada, controlou as ações. A estratégia que o Cuiabá adotou foi muito bem sucedida. Se você for analisar a primeira etapa, as principais chances foram do Cuiabá. O Pita perde um gol feito no final do primeiro tempo. E não é uma crítica específica à federação do Pita, mas mais uma vez o Pita perde uma grande chance, né? Que a gente sabe que dificilmente se pode, que um atacante do nível do Pita pode perder, que é um artilheiro do Cuiabá na temporada, é um destaque desse time do Cuiabá, é praticamente o Pita é quase um setor inteiro do Cuiabá, ele é basicamente o ataque inteiro do Cuiabá, é o Pita. Então o Pita não pode perder um gol como esse. Ele sai na frente, na cara do Rossi, que para na frente dele, ele podia driblar o goleiro ou dar um toque e tentou cavar para fazer um belo gol. É isso. E aí, condiciona que é uma coisa que vai acontecer. Eu falei muito na live pós-jogo, na pré-jogo. É difícil você imaginar o Flamengo não fazendo um gol. É uma equipe que vai amassar o tempo todo e vai uma hora ou outra arranjar um espaço. 3, 4 espaços que o Flamengo teve, 3 dos 4 o Walter fez um milagre. Na quarta não deu pro Walter. A gente pegou o líder do campeonato, a equipe que mais joga bola no Campeonato Brasileiro. E é difícil imaginar o Flamengo se complicando em jogos assim. A estratégia do Cuiabá de avançar a marcação, muitas vezes prejudicar, tentar roubar a chance do Flamengo, e a marcação muito firme atrapalhou muito o líder do Campeonato Brasileiro. E a gente já disse que talvez fosse até mais fácil para o Cuiabá um jogo, o jeito do Cuiabá jogar se encaixa mais com um jogo como contra o Flamengo do que um jogo contra o Botafogo, por exemplo, contra o Bragantino, por exemplo. E deu muito certo. E o que condiciona a partida é o Cuiabá fazer um gol muito cedo no jogo. Então muda o Flamengo, que talvez fosse cadenciar, até conseguir achar um gol, já muda. O Flamengo precisava fazer 2. E aí é uma coisa que eu falo muito. O Maracanã, o Morumbi, o Allianz Parque, São Januário, o Newton Santos, são caldeirões na sua maioria. Só que quando o seu time está perdendo no meio do primeiro tempo, no início do segundo tempo, e não consegue criar chances, todo aquele apoio vira pressão. E aquele burburinho vai irritando os jogadores do Flamengo em algum momento que até perderam a paciência, e você via o Davi Luiz pedindo mais paciência para o time. Então o Cuiabá teve uma estratégia muito eficiente, até de cadenciar o jogo. E o gol sai numa falha de um dos melhores jogadores do Cuiabá na partida, que é o Lucas Mineiro, que se tornou um marcador de alto nível, no sentido de que ele era um cara mais de segundo passe, segundo volante, para dar um passe diferenciado, e hoje ele é um brucutu na frente da área. Mas não é um cara que só bate, é um cara que marca muito bem. E uma jogada de contra-ataque, o Pedro sai na frente dele e o Lucas Mineiro não chegaria para... Ou ele mata a jogada, ou ele cerca e tenta atrapalhar. E ele atrapalha o Pedro de uma forma que o Pedro vai destabilizando e ele soca a mão na boca do Fernando Sobral, que é uma jogada do Lucas Mineiro, atrapalhando. Então um meio de campo do Cuiabá muito mordedor, muito marcador, que conseguiu controlar as ações e grande parte do jogo. Mas como eu disse, é o Flamengo do outro lado, que mesmo com muitos desfalques da Copa América, tem muitas opções e vai massacrar o tempo todo. O Davi Luiz estava jogando de volante no time do Flamengo, no momento, criando chances. Entendeu? Então assim,
e tem jogadores que te chamam para decidir, como o Gerson faz isso. E o Pedro, que é um monstro. O Pedro sobe 3 andares para cabecear no fundo do gol do Walter. O Lucas Mendes estava marcando ele, quando o Lucas Mendes dá uma piscada, o Pedro consegue se movimentar e fazer, que é o jogador mais alto do Cuiabá. O Cuiabá apostou na estatura desses caras e deu muito certo. A gente falou que o Cuiabá poderia entrar com 3 zagueiros. O Petit vai lá e me coloca só 2 zagueiros. E entra com o Riquelme invertido, poupa o Matheus Alexandre, porque entende que a sequência é importante. Então, assim, méritos pro Petit, que neutraliza o Flamengo em grande parte do jogo. Grande parte. Não dá para neutralizar o Flamengo 100%. Então, você tenta atrapalhar a maior quantidade de tempo possível para impedir o líder do campeonato de dominar. O Flamengo foi dominado pelo Bahia em grande parte do jogo e venceu por 2-1. Você vê como é o jogo? O Cuiabá foi apurrinhando o Flamengo até que ele não conseguisse mais criar tantas jogadas. E quando conseguia passar desse sistema bem armado pelo Petit, tinha um cara que é foda pra caralho. Esse é o termo, que é o Walter. O Walter é um monstro. A partida do Walter, o melhor jogador em campo foi o Walter. Parabéns pro Walter, que é um monstro. Para terminar, só vou elogiar 2 jogadores nominalmente no elenco nesse jogo. Se o Walter foi um monstro, o Derek Lacerda, com o gol de acreditar, de chamar a jogada para si, cortar da ponta pro meio, bater, ainda deu a sorte da bola desviar do David Luiz e morrer no fundo do Rossi. Mas na marcação também, porque quando sai o Derek, que estava cortando todas as bolas invertidas, e entra o Cleison, o Cuiabá sucumbe naquele lado. E também é uma grande sacada do Petit, porque o Flamengo estava a inverter e o Petit, o Derek estava cortando. E aí, quando entra o Cleison, que não tem a estatura, e entra numa outra rotação, aí é difícil. Esse foi o jogo. Agora a gente vai falar da tabela, mas antes de falar da tabela, queria pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, certo? Porque o like, o YouTube entende que você gosta do conteúdo, indica para outros cuiabanistas ou para fãs do futebol mato-grossense como você. Se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. A gente está bem perto de bater uma marca para ter o clube de membros. Aqui no canal Coruja a gente tem muitos projetos como sorteio de camisetas para torcedores do estado. E tapa no sininho. Clica no sininho, vai ter opção personalizado, nenhum e todas. Clica em todas para receber tudo. Amanhã, na verdade hoje, domingo, tem pós-jogo, e esse vídeo já está gravando já na madrugada do domingo. Tem pós-jogo para Misto e 3B, as tigres brigando pelo acesso à Série A do Brasileirão Feminino. O Cuiabá segue na 14ª posição do campeonato, 15ª posição do campeonato, com 13 pontos. Vai precisar torcer contra Corinthians, Grêmio e Dragão, além do Vitória. O Vitória enfrenta o Criciúma, domingo, 5h30 da tarde. O Vasco está à frente, talvez para não distanciar, enfrenta o Inter. O Corinthians vai a BH pegar o Cruzeiro, enquanto o clássico gaúcho entre Juventude e Grêmio. O Grêmio está abaixo. O Dragão enfrenta em casa o Furacão. Até a tabela, até caiu daqui a tabela. É isso. O pessoal já caiu um pouquinho ali. O que eu tenho para dizer desse pós-jogo do Cuiabá é isso. O Cuiabá volta a campo só no sábado, dia 13, para pegar o Bahia em Salvador. Jogo às 3 da tarde. Teria um jogo dia 10. Seria Cuiabá e Juventude na Arena. O jogo foi adiado porque vai ter os confrontos da Copa do Brasil, que foram adiados por causa do Rio Grande do Sul. Então o Grêmio pega o Operário, o Ipiranga pega o Furacão e o Inter pega o Juventude, adversário do Cuiabá, na 16ª rodada. Então, por isso o Cuiabá vai ganhar um diazinho de folga. Nesse mês, cara, tem um monte de coisa no meu calendário. Mas dia 13, o Cuiabá pega o Bahia, já disse.
No dia, aí tem uma folga, vai ao Chile pegar o Palestino dia 18 horas. Depois, no domingo, enfrenta já tarde da noite também, enfrenta o Fluminense na Arena Pantanal, jogo com transmissão do Na Coruja em áudio direto da Arena. E dia 25, jogo decisivo, vale vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, Cuiabá e Palestino. Então, o Cuiabá ainda faz mais 4 jogos, pelo menos 5 jogos, 4 já marcados, neste mês de julho. Vale lembrar que além de Cuiabá e Juventude, que foi adiado em razão da Copa do Brasil, Vasco da Gama e Cuiabá também deve ser adiado por causa do jogo da volta da Copa da Sul-Americana, que está agendado para o mesmo dia de Vasco e Cuiabá. O que eu tenho para dizer? Agora sim, é isso. Deixe o seu like, se inscreva no canal, dá um tapa no sino para receber notificações, segue a gente no nosso Instagram, @canal na Coruja, TikTok, n.coruja, Facebook, assim como o Instagram, na Coruja. É isso. Valeu, galera, e até a próxima.